Olá! Seja muito bem-vindo aqui ao canal, Lendo a Bula. Devo salientar que a leitura da bula a seguir é na íntegra e original ao da bula real impressa que vem junto ao produto físico na embalagem. A sua saúde é o seu bem maior. O intuito de ler a bula de um medicamento é obter informações importantes sobre sua composição, indicações, posologia, efeitos colaterais, contraindicações, entre outros aspectos importantes para o uso seguro e efetivo do medicamento. A bula ajuda a garantir que o medicamento seja usado de maneira correta, evitando possíveis problemas de saúde ou interações medicamentosas. Portanto, é importante ler atentamente a bula antes de usar qualquer medicamento. Escreva nos comentários qual bula de remédio você quer ouvir aqui no canal. A leitura da bula de hoje é do Sequi, para o que é indicado e para o que serve. Este medicamento é indicado para o tratamento sintomático de todas as formas de tosse seca sem causa definida e ou sem produção de secreções, catarro. Como o Sequi funciona? Sequi marca registrada é um medicamento antitussígeno, ou seja, inibe a tosse na qual não haja a produção de secreções, catarro. A ação de Sequi inicia-se, em média, 30 minutos após a sua administração. Quais as contraindicações do Sequi? Você não deve utilizar Sequi se tiver hipersensibilidade, alergia, à clopidogrel ou a qualquer um dos componentes da formulação. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião dentista. Como usar o Sequi? Xarope. Sequi é um medicamento que obrigatoriamente não necessita de receita médica. Leia as informações da bula antes de utilizá-lo e, se não obtiver o efeito desejado ao fazer uso deste medicamento, suspenda o uso e procure orientação médica. Sequi deve ser usado somente por via oral. Agite antes de usar. Coloque o frasco na posição vertical e gire a tampa até romper o lacre. Use o copo medida graduado conforme a dose recomendada. Feche a tampa girando no sentido horário, para evitar que o produto perca suas características e consequentemente sua eficácia. Dosagem. Adultos. A dose usual é de 10 ml de xarope, 3 vezes ao dia ou a critério médico. A dose total diária é de 40 ml de xarope, que corresponde a 141,6 mg de fendizoato de clopidogrel, podendo ser dividida por 4 horas e 1 minuto dose pela manhã, uma dose à tarde e 2 doses à noite. Crianças até 12 anos de idade. A dose ponderal usual é de 0,5 a 1,0 ml/kg dia de xarope, que corresponde a 1,77 a 3,54 mg/kg dia, dividida em 3 tomadas diárias ou a critério médico, podendo a dose total usual ser dividida por 4, 1 dose pela manhã, uma dose à tarde e 2 doses juntas à noite. Segue tabela com os exemplos que podem ser considerados para facilitar o cálculo da dose a ser administrada. Não utilizar mais que 60 ml de xarope por dia. Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião dentista. Gotas. Sequi é um medicamento que obrigatoriamente não necessita de receita médica. Leia as informações da bula antes de utilizá-lo e, se não obtiver o efeito desejado ao fazer uso deste medicamento, suspenda o uso e procure orientação médica. Sequi deve ser usado somente por via oral. Agite antes de usar. Coloque o frasco na posição vertical e gire a tampa até romper o lacre. Rosqueie completamente o gotejador e retire a sua tampa protetora para fazer uso. Inverta o frasco e aperte o gotejador para obter o número de gotas recomendado. Administre as gotas em uma colher ou, se preferir, diluídas em um pouco de água. Tampe o gotejador para evitar que o produto perca suas características e, consequentemente, sua eficácia. Dosagem. Adultos. A dose usual é de 20 gotas da suspensão oral, 3 vezes ao dia ou a critério médico. A dose total diária é de 80 gotas da suspensão oral, que corresponde a 141,6 mg de fendizoato de clopidogrel, podendo ser dividida por 4 horas e 1 minuto dose pela manhã, uma dose à tarde e 2 doses à noite. Crianças até 12 anos de idade. A dose ponderal usual é 1,2 gotas e quilograma dia, que corresponde a 1,77 a 3,54 mg/kg dia, dividida em 3 tomadas diárias ou a critério médico, podendo a dose total usual ser dividida por 4, 1 dose pela manhã, uma dose à tarde e 2 doses juntas à noite. Segue a tabela com os exemplos que podem ser considerados para facilitar o cálculo da dose a ser administrada.
Não utilizar mais que 120 gotas da suspensão oral por dia. Siga corretamente o modo de usar. Em caso de dúvidas sobre este medicamento, procure orientação do farmacêutico. Não desaparecendo os sintomas, procure orientação de seu médico ou cirurgião dentista. O que devo fazer quando me esquecer de usar o Sequi? Se esquecer de tomar uma ou mais doses do medicamento, tome a dose mais baixa recomendada assim que lembrar. Nunca tome 2 doses de uma só vez durante o dia, o intervalo entre as doses não deve ser inferior a 6 horas, somente à noite ao dormir. Em caso de dúvidas, procure orientação do farmacêutico ou de seu médico ou cirurgião dentista. Quais cuidados devo ter ao usar o Sequi? Indivíduos com raros problemas hereditários de intolerância à frutose, má absorção de glicose, galactose ou insuficiência da sacarase isomaltase não devem fazer uso deste medicamento. O tratamento com Sequi deve ser monitorado em portadores de diabetes mellitus. A presença de metilparabeno e propilparabeno na formulação de Sequi pode produzir reações alérgicas, ainda que tardias. Uso em idosos. Seguir as orientações gerais descritas na bula. Uso pediátrico. Deve-se seguir sempre a dosagem estabelecida por peso corpóreo. Sequi pode causar sonolência e deve ser utilizado com precaução em pacientes que exigem integridade do estado de vigília e atenção como, por exemplo, os que dirigem veículos ou que operam máquinas. Gravidez e lactação. Aconselha-se como precaução, não tomar o medicamento no primeiro trimestre de gravidez. O medicamento só deve ser usado em caso de estrita necessidade, sempre sob supervisão médica. Não se dispõe de dados em mulheres no período da amamentação, por isso não se recomenda utilizar este medicamento durante esta fase. Não há dados disponíveis sobre o efeito da cloperastina na fertilidade. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica ou do cirurgião dentista. Atenção diabéticos, este medicamento contém sacarose, açúcar. Em caso de tosse persistente, recomenda-se extrema atenção a paciente com tosses crônicas, como aquelas associadas ao tabagismo, enfisema pulmonar ou asma, visto que a inibição do reflexo da tosse pode alterar a expectoração e levar ao aumento da resistência do trato respiratório. Quais as reações adversas e os efeitos colaterais do Sequi? Reação incomum, ocorre entre 0,1% e 1% dos pacientes que utilizam este medicamento boca seca e sonolência. Essas reações desaparecem rapidamente com a redução da dose. Reações com incidências desconhecidas, reações anafiláticas e anafilactoides e urticária. Informe ao seu médico, cirurgião dentista ou farmacêutico o aparecimento de reações indesejáveis pelo uso do medicamento. Informe também a empresa através do seu serviço de atendimento. Apresentações do Sequi. Xarope 3,54 mg. Frasco com 120 ml mais copo medida. Uso oral. Uso adulto e pediátrico. Suspensão oral, gotas, 35,4 mg. Frasco com 15 ml mais gotejador. Uso oral. Uso adulto e pediátrico. Qual a composição do Sequi? Cada 1 ml de xarope contém fendizoato de cloperastina, 3,54 mg. Excipientes QSP, 1 ml. Excipientes, celulose microcristalina, carboximetilcelose, ixarato de macrugol 2000, sacarose, metilparabeno, propilparabeno, aroma de cocô, ácido clorídrico, hidróxido de sódio e água purificada. Conteúdo de sacarose por mililitro, 450 mg. Cada 1 ml de suspensão oral, gotas, contém fendizoato de cloperastina, 35,4 mg. Excipientes QSP, 1 ml. Excipientes, sacarose, ixarato de macrugol 2000, dióxido de silício coloidal, metilparabeno, propilparabeno, aroma de cocô, ácido clorídrico, hidróxido de sódio e água purificada. Cada 1 ml de suspensão oral corresponde a 20 gotas. Conteúdo de sacarose por mililitro, 140 mg. Superdose. O que acontece se tomar uma dose do Sequi maior do que a recomendada? Xarope, gotas. População adulta. Não foram notificados casos de superdosagem em adultos. Gerenciamento de superdose. Lavagem gástrica pode ser útil, se for realizada poucas horas após a ingestão da droga. O paciente deve ser mantido em repouso, de modo a minimizar quaisquer sinais de excitação central. Neste caso, pode ser útil o uso de benzodiazepínicos.
Em caso de uso de grande quantidade deste medicamento, procure rapidamente socorro médico e leve a embalagem ou bula do medicamento, se possível. Ligue para 0800 722 6001, se você precisar de mais orientações sobre como proceder. Informe-se também com o saque Zambon, 080001177011 ou www.zambon.com.br, em casos de dúvidas. Exclusivo xarope. População pediátrica. Foi observada overdose em criança com 40 ml de fendizoato de cloperastina 3,54 mg por mililitro, sem qualquer reação adversa associada. O paciente foi tratado com 2 colheres de carvão ativado. Em caso de superdosagem, pode ocorrer a síndrome típica de intoxicação por antihistamínicos. Exclusivo gotas. População pediátrica. Em caso de superdosagem, pode ocorrer a síndrome típica de intoxicação por antihistamínicos. Interação medicamentosa. Quais os efeitos de tomar sequi com outros remédios? É desaconselhável o uso concomitante com álcool, antihistamínicos, anticolinérgicos e sedativos, pois podem potencializar seus efeitos. Interações com substâncias químicas. Cloperastina pode aumentar o efeito sedativo do álcool. O uso concomitante da cloperastina e o álcool é desaconselhado. Interações com exames laboratoriais. Não há dados disponíveis sobre interações de sequi marca registrada com exames laboratoriais. Interações com alimentos. Não há dados sobre a interação da cloperastina com alimentos, por isso recomenda-se o uso de sequi entre as refeições. Informe ao seu médico ou cirurgião dentista se você está fazendo uso de algum outro medicamento. Interação alimentícia. Posso usar o sequi com alimentos? Não há dados sobre a interação de fendizoato de cloperastina com alimentos, por isso recomenda-se o uso de fendizoato de cloperastina. Qual a ação da substância do sequi, fendizoato de cloperastina? Resultados de eficácia. Tosse seca em adultos. Em estudo aberto não controlado, fendizoato de cloperastina foi utilizado por 30 adultos com tosse seca por diferentes patologias, neoplasia broncopulmonar, pneumonia, exacerbação de bronquite crônica, entre outras. Houve redução importante ou completa da tosse em 70% dos pacientes. Torre e Coles 1983. A eficácia de fendizoato de cloperastina foi estudada e comparada ao placebo em grupos de pacientes adultos com tosse de várias origens. 2 grupos de 51 e 49 pacientes ambulatoriais com tosse seca ou produtiva, crônica ou contínua, foram tratados com placebo ou xarope de fendizoato de cloperastina na dose de 106,20 mg dia de princípio ativo, divididos em 3 doses. O estudo foi multicêntrico e randomizado. Os resultados mostraram uma diminuição significativa da frequência e gravidade da tosse e uma melhoria significativa da qualidade e do tempo do repouso noturno. Margarino G. 2002. Em um estudo duplo cego, 2 formulações de fendizoato de cloperastina, uma delas na forma de xarope, foram testadas em pacientes com tosse. Efeitos antitussígenos do fendizoato de cloperastina foram observados após 30 minutos da administração da medicação de fendizoato de cloperastina na forma de xarope, ou de Nicey-Vec 1987. Tosse seca em crianças. Em um estudo aberto com 35 pacientes pediátricos com idades entre 1 mês e 12 anos e diagnóstico de tosse seca com sobreposição de patologias em 7 pacientes, 21 por infecção de vias aéreas superiores, 9 por alergia, 4 por sinusopatia, 4 por asma e 4 por pneumonia, receberam fendizoato de cloperastina, gotas ou xarope, 1 a 2 mg, quilograma dia, dividido em 3 administrações, sendo uma dose de manhã, outra à tarde e 2 à noite, além da terapia para seu diagnóstico de base. Houve regressão significativa da sintomatologia em até 2 dias em 51,4% dos pacientes e, de 100% até o 4º dia. A tosse melhorou completamente em 71,4% durante a primeira semana de tratamento. O único evento adverso relatado foi sonolência em 2 crianças, Paris EG. 1994. Catania e Cusocreia publicaram em 2011 uma revisão consistente, baseada nas evidências clínicas afirmando que o fendizoato de cloperastina é um medicamento eficaz para a tosse, depois de excluir ou tratar as causas subjacentes. O medicamento contribui para a melhoria do quadro clínico e bem-estar dos pacientes, bem como na melhoria do sono noturno. Possui boa tolerabilidade e pode ser usado em uma ampla variedade de população, crianças, adolescentes e adultos. A eficácia e segurança do fendizoato de cloperastina têm sido demonstrados durante mais de 40 anos de uso clínico. Características farmacológicas. Farmacodinâmica.
Fendizoato de cloperactina contém fendizoato de cloperactina, um agente antitussígeno de ação central e periférica que age seletivamente inibindo o centro da tosse situado no bulbo, sem deprimir o centro respiratório. A ação de fendizoato de cloperactina inicia-se, em média, 30 minutos após a sua administração, Oldini e Vec 1987, Catania Ma, 2011, Takagi K. et al., 1967 e Serrano M. al., 2012. Ação central. A ação antitussígena de tipo central tem sido demonstrada e avaliada empregando os métodos da estimulação mecânica e elétrica, Takagi K. et al., 1967 e Martin Daly, 2014, Johnson C.M. et al., 2020. Na comparação com dois antitussígenos clássicos de ação central, a atividade antitussígena do fendizoato de cloperactina em estudos em animais resultou próxima àquela da codeína e superior à do dextrometorfano. E inversamente à codeína, fendizoato de cloperactina não possui efeito anestésico no trato respiratório. Ação periférica. Ação antiedematogênica. O fendizoato de cloperactina possui atividade farmacológica periférica na mucosa da árvore traqueobronquica através da inibição do edema tecidual, Catania Ma, 2011. Ação relaxante da musculatura bronquíca. O fendizoato de cloperactina apresentou efeito preventivo contra o broncoespasmo desencadeado pela histamina e acetilcolina por ter ação relaxante na musculatura lisa através de uma ação antihistamínica. Ação anti-irritativa. Foi demonstrada a ação anticongestiva e anti-irritativa do fendizoato de cloperactina sobre a mucosa bronquíca em cobaias submetidas à nebulização com histamina, que induz a congestão e irritação das mucosas das vias aéreas. A administração de fendizoato de cloperactina por via subcutânea demonstrou limitação dos fenômenos congestivos e irritativos, Catania Ma, 2011. Farmacocinética. Absorção. Fendizoato de cloperactina administrado oralmente é rapidamente absorvida do intestino, Catania Ma, 2011. Foram observados níveis plasmáticos de fendizoato de cloperactina não metabolizada entre 3 e 8 nanogramas por mililitro depois de administrado 10 mg de fendizoato de cloperacina, Marzo e Parenti M.A., 1980. Os valores mais altos de concentração plasmática são alcançados entre 60 e 90 minutos após a administração oral, Catania Ma, 2011. A concentração máxima incluindo os metabólitos é de 79 nanogramas por mililitro. Quando o fendizoato de cloperactina não metabolizada e os seus metabolitos são medidos em conjunto, a concentração sérica mais elevada, Cmax, é de 79 nanogramas por mililitro, após 10 ml de fendizoato de cloperacina 3,54 mg por mililitro, Marzo e Parenti M.A., 1980. Distribuição. Os dados de distribuição foram obtidos de estudos pré-clínicos e após a administração oral de fendizoato de cloperacina C14 em ratos aproximadamente 1% da dose foi encontrada nos tecidos, com exceção do fígado, onde uma distribuição maior foi observada. A eliminação dos tecidos foi rápida com uma concentração máxima em 2 horas. Biotransformação. Fendizoato de cloperactina é completamente metabolizada no fígado em um curto período e após 4 horas da administração oral não se detecta fendizoato de cloperactina não modificada no plasma, Catania Ma, 2011, Marzo e Parenti M.A., 1980. A substância é metabolizada pelo fígado e excretada pela bile, principalmente conjugada com ácido glicurônico, Marzo e Parenti M.A., 1980. Eliminação. A meia-vida plasmática é de 3 a 4 horas, Catania Ma, 2011. A excreção urinária do fendizoato de cloperacina é de 16% em 24 horas e 20% em 48 horas. O restante é eliminado pela via biliar, Cato Y e Furuta T, 1971. População pediátrica. Não existem dados farmacocinéticos disponíveis em indivíduos com idade inferior a 18 anos. Dados pré-clínicos. Os dados não clínicos não revelam riscos especiais para humanos com base em estudos convencionais de farmacologia de segurança, toxicidade de dose repetida, genotoxicidade, potencial carcinogênico e toxicidade para reprodução e desenvolvimento, Marquette G., Nakanishi et al., Marquette G., 1975, Takagi K. et al., 1967, Labarre J., 1975. População pediátrica. Estudos não clínicos relevantes para uso na população pediátrica, incluindo estudos peri- ou pós-natais, não revelam riscos especiais para pacientes pediátricos, Marquette G., Ferriri Rua e Miragoli G., 1979. Como devo armazenar o sequi?
Conservar em temperatura ambiente, entre 15 graus Celsius e 30 graus Celsius. Número de lote e datas de fabricação e validade, vide embalagem. Não use medicamento com prazo de validade vencido. Guarde-o em sua embalagem original. Após aberto, válido por 30 dias. Características do medicamento. Sequi é uma suspensão de cor branca com odor e sabor de cocô adocicado. Antes de usar, observe o aspecto do medicamento. Caso ele esteja no prazo de validade e você observe alguma mudança no aspecto, consulte o farmacêutico para saber se poderá utilizá-lo. Todo medicamento deve ser mantido fora do alcance das crianças. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, se inscreve no canal. Ative o sininho das notificações. Deixe um comentário e deixe seu like. Compartilhe esse conteúdo em suas redes sociais. Até o próximo vídeo. Tchau.